se os seres humanos desaparecessem da Terra? O que aconteceria com as coisas que a gente construiu, com esse espaço geográfico que a gente tanto transformou durante milênios? Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel, e a gente vai dar uma analisada, uma pensada, vamos raciocinar como que o mundo se transformaria depois que a gente não existisse mais. A base vai ser o game Horizon Forbidden West. O ser humano desaparece nesse game aqui, se cria então inteligências artificiais que vão ajudar a reconstituir a natureza do planeta. Pois bem, a gente não vai levar em hipótese essa situação de reconstituição. A gente vai analisar as paisagens, o espaço geográfico. Pois bem, pessoal, a partir do momento que o ser humano não está mais na questão do planeta Terra, não habita mais o planeta, a gente leva em consideração que nós, seres humanos, que deixamos de existir. Nós. Que o restante da fauna, a flora, ela vai estar aí. Um detalhe muito importante que a gente tem que analisar, tá? O tempo geológico são séculos, são milênios, são milhões de anos. E nesse período todo, o que que rola, o que que acontece? Acontece a evolução da vida, o desenvolvimento da vida. Então, o que que vai acontecer com o passar do tempo, né? Novas espécies vão surgindo, outras espécies vão sendo extintas, como é o caso do ser humano. Uma das coisas mais interessantes que nós temos quando a gente olha para o Horizon Forbidden West, que fica muito nítido na paisagem, são duas coisas. A tecnologia, que a gente deixou de herança aqui no jogo, e as construções. As construções, elas são um ponto alto deste game aqui quando a gente pensa no mundo depois de nós. Por quê? Pensa comigo, prédios enormes, gigantescos, que tem por tudo que é canto neste mundo. Imaginem grandes cidades, Nova York, São Paulo, Berlim, Londres, Xangai, a questão lá do Oriente Médio, aquelas cidades lindas e maravilhosas. São prédios gigantescos, prédios enormes, que com o tempo eles passam por um processo de desgaste, de degradação. Só que eles têm manutenção, eles são reformados. E quando esses prédios deixam basicamente de ter a sua devida manutenção, como vocês podem observar aqui e ali, com o passar de milhares de anos, eles vão desabar. Literalmente a natureza vai tomar conta, a natureza vai ocupar o que um dia foi dela, a vegetação vai crescer sobre, os prédios vão desmoronar, ok? Então a gente vai dar uma observada maior no game aqui para vocês verem o quanto o nosso mundo mudou a partir do momento que o ser humano não está mais aqui, tá? Olhando por cima, a gente vai ter uma visão maior, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que destacar, os prédios, eles vão sofrer transformações. As transformações basicamente é a sua destruição. As casas, as estradas e o que a gente tem como situação. Quanto tempo, né? Quanto tempo isso leva? Depende do material, depende da qualidade, depende de N fatores, ok? N fatores que vão fazer com que determinada moradia, determinada estrada, determinado prédio dure mais ou menos. Aqui em Horizon Forbidden West, vocês vão acompanhar ali, tem tiranossauro e espinossauro. Pois bem, e tem um vulcão ali. Antes da gente, tinha os dinossauros. E o mundo que esses dinossauros habitaram é bem
diferente em alguns aspectos e semelhante em outros. Então, o mundo depois deles mudou e o mundo depois de nós mudará. Aqui, esse complexo para vocês verem a alta tecnologia que tem. O jogo faz essa relação, tem heranças do passado, a tecnologia está presente aqui, porém algo muito moderno na nossa época, com o passar de milhares de anos, por causa que no jogo passou 1000 anos, não passou tanto, e olha o que já aconteceu. A natureza tomou conta, a natureza tomou para si, certo? Então, essa parte aqui do game de Horizon Forbidden West é da expansão, Burning Shores, que a gente chama, né? Se vocês forem para o mapa, a gente pode perceber outros locais. A gente vai mostrar aqui, o mapa ele é gigante, e quando a gente vai para qualquer canto do mundo, a gente vem para cá. Vocês vão analisar o que acontece com as coisas. Ali é uma máquina do jogo, do passado, que também acabou sendo transformada a partir do momento da invasão da natureza. Aqui a gente tem uma antiga estrada. Como é que a gente sabe que é uma antiga estrada? Olha os postes aqui, ó. O ferro ele oxida, ele enferruja, até literalmente o material desaparecer por completo. Nós vamos ter aqui, como vocês podem observar, a estrada. Vocês estão aqui no deserto. E quando a gente vai avançando, o que aconteceu? O game ele conta a história lá no antecessor dele, que é o Zero Dawn, que o Zero Dawn ele é o programa para recriar, reconstruir o planeta, terraformar a Terra. Por quê? Porque máquinas se expandiram e destruíram o planeta. E elas acabaram estragando. E ficaram na natureza. Vejam o quanto que a natureza ela foi tomando para si de volta a que ela considera que é dela realmente. Que é o tanques. Notem que o ferro ele enferruja, ele oxida e ele vai deixando de existir. Ele vai levar tempo, leva anos, séculos, mas o que a gente pode chegar na seguinte situação? A nossa marca no espaço demora um tempo para ela desaparecer. Ela desaparece, tá? Principalmente na superfície. Só que tem coisas que a gente tem que ter em mente. O nosso rastro no planeta dificilmente ele deixará de existir. Vocês percebam aqui, ó, como ficou um avião que caiu, o que o tempo fez com ele. O que nós temos que considerar as nossas marcas? Se a gente sabe alguma coisa do passado da Terra, é porque a gente analisa o clima, a gente analisa as rochas, a gente encontra os fósseis e a gente estima mais ou menos como foi basicamente o passado. Se a gente sai dessa área ali e deixa a questão do plástico, que a gente tem hoje em dia muito pontual, e a gente deixa o ferro de lado, olha isso aqui, gente. Uma construção em rochas. Essa questão, as rochas, tá? As rochas elas tendem a ter uma resistência maior ao tempo de acordo com o tipo de rocha que nós vamos ter no lugar, ok? Então, elas perduram, só que a construção não. Então, as rochas, se é uma rocha sedimentar, ela tem menos resistência. Se é uma rocha vulcânica, vai ter ali uma resistência maior, certo? Então tem esse detalhe de extrema importância. Um detalhe importante, quando a gente vem nessas caixas, a gente pega coisas do passado. Enfim, continuando pelo game, a gente nota o quê? Vamos excluir essa parte aí, essa parte que o jogo em si reconstruiu, tá? Vamos pensar de novo na natureza. As flores tomam conta nesse espaço aqui. A natureza, ela vai ocupar, ela vai voltar. As florestas vão crescer, elas vão ocupar o local do concreto. A vida animal, a vida
vegetal. A vida animal ela vai ter um boom, vamos pensar assim, porque não tem mais o predador master, o ser humano. Então as espécies elas vão começar a prosperar, elas não vão ser mais caçadas pelo ser humano, não vão mais ser prejudicadas pela nossa expansão urbana. A nossa poluição ela vai ter ali seus problemas, ela vai ter essa influência por muito tempo. Só que a gente vai poder notar, a gente não vai mais estar aqui, né? Que os animais e as espécies elas vão se multiplicar. E como o ser humano não está mais, alguém vai tentar, alguma espécie, ela vai tentar se tornar a dominante, vai tentar ocupar esse topo da cadeia alimentar, ok? Vamos ver mais alguns locais aqui do game que chama muito a questão da atenção. Se vocês observarem aqui as construções, aqui é um deserto, tá? Um deserto que vai tomando conta. Essa questão dos desertos é muito engraçado. Vamos observar essa parte aqui, já que a gente está pelos desertos. Que tem cidades no deserto, e só que o deserto ele não deixa de ser o deserto. Tem a questão climática, tem tudo ali. Não deixa de ser. O que tem é o ser humano controlando. E esse local que a gente está aqui nada mais é do que Las Vegas. A partir do momento que o ser humano não está mais aí para controlar essa areia, essas tempestades de areia, limpar isso aqui, o deserto vai ocupar o seu lugar de volta. Ele vai acabar soterrando. A gente não precisa ir no futuro para saber disso. A gente não precisa ir adiante para imaginar. Se a gente for pensar no Egito, na questão ali das pirâmides, pensar nas questões das coisas que foram sendo encontradas lá no Egito, a gente vai ver que a areia do deserto soterrou muita coisa. Então a gente tem esse exemplo bastante pontual. Continuando a nossa exploração, aqui a gente tem um bioma, que é o bioma desértico, não é exclusividade só da parte desértica que nós vamos ter problemas. Vocês já viram lá a parte do litoral, uma ilha, vocês viram muito os prédios sendo destruídos, ok? Aqui é as margens de um rio, vocês vão perceber também que tem muita destruição, devastação, mas a natureza ela ocupa o seu local de origem. E a gente vai para a última parte aqui para mostrar para vocês que os carros eles também acabam, né, passando por problemas. Bom, olha ali, o carro totalmente destruído pelo tempo, pela ação do tempo. É um carro de tecnologia que não está aqui no início, século XXI. A gente está na segunda metade, porque o mundo é destruído lá por 2064, 65. Notem bastante aí a estrada, o carro devastado. Acabei de ser reconhecido por uma das máquinas. Novamente, vocês vão ter aqui problema com robôs. Esses robôs que tem aqui é do jogo, tá, pessoal? Só que a gente vai vendo e percebendo que tudo que é do passado, tudo que foi construído pelo ser humano, de alguma forma foi consumido pelo tempo e pela natureza. Olha o que aconteceu com a estrada. Caso aqui, uma ponte. A questão da ponte ela é muito interessante porque a ponte ela é construída para conectar locais para o ser humano. E quando a gente olha para essa situação aqui, eu vou tentar subir aqui em cima, o que aconteceu com o tempo? Ela destruiu, ela caiu, ela foi corrompida, ela foi literalmente degradada. Lá na frente vocês têm uma placa. Enfim, os nossos sinais vão perdurar. Não tenha dúvida disso. Porém, quanto mais o tempo avançar, menos sinais a gente vai haver aqui no planeta. A natureza, ela vai tomar para si o que um dia foi dela. E dessa forma,
ela vai acabar reconquistando o seu local. Outra coisa importantíssima é a questão da poluição. Sem o ser humano gerando a poluição, o planeta naturalmente ele vai se recuperando. A não ser que os problemas climáticos decorrentes do planeta sejam causados por ele próprio, como a questão do vulcanismo, certo? Então, o mundo depois de nós será bem diferente. Os nossos sinais demorarão para serem esquecidos e talvez nunca deixem de existir sinais que um dia habitou esse planeta, uma espécie que dominou de uma forma que nenhuma outra jamais dominou, porque no tempo geológico vão achar as nossas construções, os nossos sinais, principalmente o plástico, a questão da radiação, a questão nuclear, enfim. Certo, pessoal? Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.